Muito bem, meus amigos, estou aqui hoje na Secretaria de Educação de São Miguel das Matas, primeiro Fórum de Cultura no município de São Miguel, ao lado da articuladora de cultura do Vale do Jiquiriçá, Carla Cajaíba. Seja bem-vinda ao Portal Miguelense. Sua avaliação desse primeiro Fórum de Cultura aqui em São Miguel. Então, boa noite a todos, a todas, a todos. Eu acho que é de grande importância esse movimento histórico no município, de puxar o primeiro fórum, que é uma forma de democratizar o acesso às informações, tanto do que é o Sistema Municipal de Cultura, como também de como as pessoas, os miguelenses, eles vão acessar o recurso da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. Então, é um momento de suma importância para os fazedores, para as fazedoras, que parte da gestão de cultura do município de São Miguel das Matas. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que a gente faz. A gente foi criado achando que cultura, como o Maurício Sudré trouxe, uma fala de Gilberto Gil, que é tudo que é extraordinário. E quando, na verdade, a cultura, ela está em Maurício Sudré, essa figura aí de Amargosa, que é o presidente do conselho de lá. Ela está no batuque, ela está no samba, ela está nas casas de farinha, ela está na senhorinha que reza, que benze, ela está na sociedade civil, que está ali todos os dias. A gente convive, dá um bom dia, dá uma boa tarde, mas às vezes a gente só entende como cultura as manifestações culturais. Então a gente precisa descortinar esse olhar para entender, que a cultura é a comida que a gente come, é a forma como a gente se veste, como a gente se posiciona. É isso. O que é a Lei Paulo Gustavo e também a Lei Aldir Blanc? A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei, que é uma lei de emergência cultural, inclusive, assim como foi a Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc 1, porém, em uma outra característica, uma outra roupagem. É um recurso que ele vem, na verdade, para o audiovisual, voltado para o audiovisual, e a gente se pergunta, audiovisual, numa cidade pequena como São Miguel, como outras cidades do Vale do Jiquiriçá, como é que a gente vai acessar esse recurso? Existem várias formas de acessar esse recurso. No entanto, nós estamos esperando aí que a regulamentação, que é a forma como a gente vai poder utilizar esse recurso, saia a partir do Ministério da Cultura e chegue para o Estado, chegue para o município também poder criar sua regulamentação própria, com as suas particularidades, singularidades, porque a cultura daqui não é igual a de Salvador, que não é igual a de Brasília. Então a gente vai ter que ter aí toda uma movimentação, uma escuta social para montar e para descentralizar essa verba e fazer com que ela chegue à ponta, Mas ao mesmo tempo também, transcrevendo o que seria a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que vai designar recurso para as cidades do Brasil, 5.500 cidades do Brasil, onde cada uma vai receber esse valor de acordo com a sua população, de acordo com outras questões aí, de estrutura, e aí recebe esse recurso e ele é repartido através de um planejamento, de um plano de ação feito pelo município, pela gestão, junto com a sociedade civil, para que esse recurso ele chegue de forma descentralizada para a sociedade miguelense e todas as demais cidades. Aquilo que você poderia pontuar para aqueles que estão nos acompanhando através do Portal Miguelense, um mapeamento que foi feito aqui em São Miguel das Matas. Então, eu trabalhei como representante territorial da cultura pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e estava visitando cada cidade do território Vale do Jiquiriçá. Todas as 20, praticamente, eu estive presente. Em cada cidade a gente fazia um mapeamento que era entender, junto com o gestor, junto com o Conselho de Políticas Culturais daquele município, o que é que acontecia de manifestação cultural, de produção cultural naquela cidade. Quando eu chego aqui, a gente começa a sair pela cidade, passamos 2 dias visitando aí as casas de farinha, visitando as pessoas mais velhas da comunidade, visitando os patrimônios históricos, naturais, as casas antigas, inclusive tentando entender também por que elas já foram demolidas, E a gente percebe que em São Miguel das Matas tem uma cultura muito peculiar em relação ao Vale, Uma cultura que a gente fica entre o Vale do Jiquiriçá, que é o nosso território de identidade, e o Recôncavo Baiano também, em características ambientais, em características econômicas, em forma de comportamento também, e é extremamente diversificada e tem muito potencial aqui para ser trabalhado. Eu não digo explorado, que é uma palavra muito forte, mas trabalhado, tem muito que se fazer por aqui. Você que é natural de Brejões, como foi a recepção ao chegar aqui no território miguelense? Maravilhosa. Eu vim, e prometi que eu voltaria, Irã, para comer cuscuz, para comer tapioca. As pessoas são muito receptivas.
me senti uma miguelense, né? Super bem recepcionada. E é um povo acolhedor, é um povo que acolhe a gente de diversas formas. Até me perdi essa hora de falar, porque realmente foi um momento significativo. Foi a última cidade, inclusive, que eu atuei enquanto representante territorial da cultura e me marcou muito a forma como eu fui recepcionada aqui pelos miguelenses. Muito obrigado por esse momento, desse feedback, dessa conversa com gente fina. E o espaço fica aberto aqui no Portal Miguelense. Aquilo que eu não te perguntei, você gostaria ainda de pontuar? Pontuar que é importante a gente entender que a cultura ela foi negada, né, durante muitos anos. Então a gente está ainda muito lá atrás ainda para entender o tanto de direito que a gente tem enquanto sociedade civil, né? Mas a gente tem direito e precisa também começar a entender quais são os nossos deveres. E para isso a gente precisa de uma formação de cidadania mesmo e de cultura, né? Uma formação de formação de plateia mesmo, para a gente entender o que é a cultura, como se acessa, quais são as leis. E não é sentar para ler a lei só, mas procurar se informar mais. A gente tem o Instagram, tem as redes sociais, tem jornais, tem podcast, tem YouTube, tem tantos canais que falam hoje sobre o que é cultura. Então acho que precisa que a gente se envolva mais para que as coisas aconteçam. Não esperar só da gestão. A gestão está aqui, mas a gente também precisa cobrar. Então acho que precisa dessa união entre gestão e sociedade civil para que as coisas aconteçam. Caso contrário, não vai adiantar. Vai ficar sempre um lado mais frágil, né? E as coisas não vão acontecer como devem acontecer. Essa foi Carla Cajaíba falando no microfone do Portal Miguelense e a gente continua na cola da notícia.